o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, voltamos para apresentar o programa Unicresce no ar, edição 1261, ano 26, a última edição deste exercício, o tema maravilhoso, a salvação em Cristo, o mediador. É maravilhoso falar de Jesus. É maravilhoso dar testemunho da salvação. Falar da experiência pessoal, salvo por Cristo, sem nenhuma virtude, só pelo amor do Senhor. É maravilhoso. O nosso texto, Hebreus capítulo 9, versículos 13 a 28, e é maravilhoso que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente busque, porque o Senhor, na sua fidelidade e bondade, Ele quer falar conosco. O Senhor sempre quer estar ao nosso lado e falar conosco, nos orientando a respeito da salvação. Quem é salvo precisa ser grato. Quem não é salvo precisa receber. Só há salvação em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo tem o poder de perdoar, de livrar. Portanto, meus amados, um texto rico, maravilhosamente especial para a igreja, para mim e para você. Hebreus 9 e 13. Porque se o sangue de touro e de bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro quanto todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue à lei. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, ouvintes, ajudadores, intercessores. Obrigado, meu Senhor, pelo teu trabalho em toda a terra, pela tua igreja, pelos teus filhos, Pai. Continua conosco, fala conosco, nos ajuda, nos dá, meu Senhor, a graça e a sabedoria para escolher estar na tua presença cada dia. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós, com o tema deste, nós temos a felicidade de anunciar a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo, o mediador. O mundo tem, de alguma forma, procurado colocar ou encontrar respostas para a sua necessidade. Todo homem é carente de Deus. Todo homem tem necessidade da salvação. Todas as pessoas, elas têm uma ansiedade que não chega a compreender. Nós, todos nós, sem nenhuma sombra de dúvida, todos nós, em algum momento, nos inquietamos, ficamos, digamos, curiosos e questionamos, às vezes em silêncio, como será o nosso fim, qual será o destino. Até porque não tem ninguém inocente. Todas as pessoas sabem, o sujeito sabe que ele, mesmo tendo uma tradição paterna, uma tradição familiar, dependendo da tradição, aqueles de tradição voltadas para as religiões chamadas socialmente de matriz africana, estes não conseguem viver sem Cristo também não. Eles conseguem praticar a sua tradição e eles se divertem com essa tradição, porque eles utilizam a tradição como estilo de vida, e com a tradição eles têm diversão, com a tradição eles têm culto, com a tradição eles têm festa, com a tradição eles têm amizades, mas eles anseiam pela salvação. E mesmo se estiverem tão cegos espiritualmente, que não tenham desejo da salvação, mas quando chega um momento crucial da vida, quando ele chega no trevo da vida, quando temos que encarar, aqui eu tenho destinos e alguns eu não sei onde chegam. Alguns destinos desses aí podem ser destruidores. Então, todos eles se inquietam no final. Claro que, dependendo do compromisso que tem, vai continuar na sua prática, e quando disserem morreu, expirou, acabou, fica só um vácuo. E eles são sucedidos, porque funciona como cultura, como religião. Entre os judeus, o povo da revelação, que esse texto menciona, Moisés deu os mandamentos recebidos de Deus e entregue por Moisés. Moisés foi o mediador daquele testamento, digamos, falho, daquele testamento imperfeito, daquele testamento que envelheceu. Moisés foi o mediador.
E Moisés, mesmo tendo recebido por revelação divina e tendo entregue, comunicado e confiado ao povo judeu, ao povo hebreu, aquela cultura de fé, mesmo assim, aquelas pessoas, cada geração daquele próprio povo, daquele mesmo povo, precisava de respostas na sua geração, respostas pessoais para o seu coração. Por que isto? Porque a salvação é uma necessidade da alma humana. Deus criou o homem para ser salvo, Deus criou o homem para ser feliz, Deus criou o homem para ser realmente um instrumento em suas mãos, Deus criou o homem para com ele se comunicar, e o homem necessita ter paz com Deus. Então, meus queridos, o nosso tema, ele é relevante, ele é maravilhoso, a salvação em Cristo, o mediador. Procuraram mediadores e encontraram alguns mediadores, o mediador da cultura africana, o mediador da idolatria brasileira, o mediador da corrupção espiritual, espiritualista europeia, a corrupção em todos os aspectos, eles encontram alguma saída, alguma satisfação para a sua busca, às vezes vaidosa. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras é que todos necessitam de salvação, e o único meio de salvação é Jesus Cristo, ele é o mediador. O único sacrifício absolutamente satisfatório para Deus foi o sacrifício de Jesus Cristo. Não se pode presumir os milhões de touros que foram mortos, os milhões de bodes que foram mortos, os milhões de carneiros, os cordeiros que foram mortos, porque eles eram mortos em grande quantidade, oferecido holocausto, oferecido sacrifícios pacíficos, aquele sacrifício que o ofertante come a carne do seu animal com ervas, com pães, no lugar sagrado, enquanto o sangue é oferecido como um meio de reconhecimento do pecado e de reconciliação com Deus. Mas não existe saída, não existe como pensar ou presumir a quantidade de animais mortos, mas tudo era, digamos, paliativo. E esse texto que nós lemos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 13, ele diz: se o sangue dos touros e dos bodes, e se a cinza de uma novilha espargida ou esparzida sobre os imundos era suficiente para habilitá-los, para santificar, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, um sacrifício perfeito, porque ele era perfeito, sacrifício absoluto, porque ele é o Filho de Deus. Quanto mais o sangue de Cristo. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, mas o sacrifício de Cristo já tinha sido oferecido desde a eternidade. O autor diz no versículo 14 que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Por isso, purificará as vossas consciências das obras mortas. Quantas obras mortas realizadas por pessoas comuns, por mim, por você, mas quantas obras mortas realizadas por pessoas, digamos, fora do comum, por pessoas ilustres, pessoas brilhantes. De ontem para hoje, o mundo parou, o mundo cristão, entre aspas, parou para assistir a cerimônias pontificais, cerimônias realizadas pelo pontífice, pelos párocos e pelos grandes cardeais do mundo ocidental, do mundo cristão.
Qual a vantagem de uma cerimônia sem Jesus? Uma cerimônia com o Cristo morto, uma cerimônia com o menino ainda desnudo, uma fé desnuda, uma fé sem a graça, uma fé sem a palavra, uma fé sem fundamento. Muita comida, muita bebida, alguns, esta hora, estão com a cabeça a mil, porque bebeu demais, comeu demais, tomou muito remédio, ainda está empanturrado, e só isto não vai, isso é obra morta. Mas Cristo purifica das obras mortas. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus. Por isso purificará as vossas consciências das obras mortas. Quer servir ao Deus vivo? Então, é necessário reconciliar-se com Cristo. Versículo 15 diz: por isso é mediador de um novo testamento. Ele é mediador do Novo Testamento. Ele é mediador da nossa salvação. Ele é o mediador da nossa reconciliação com Deus. É Ele o árbitro. Jesus Cristo é quem arbitra. É Ele quem nos leva. É Ele quem nos apresenta. É Ele quem nos introduz na presença santa do Senhor. É Ele ou ninguém mais. Ou Ele ou ninguém. Por isso é que ele é mediador desta nova aliança, deste Novo Testamento. E o autor, conhecedor profundo do que estava falando, do que estava dizendo, homem de letras, homem que tinha conhecimento também das coisas da sua época, e ele diz: para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que estão debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Herança é uma palavra praticamente mágica. Todo mundo se interessa por herança. Por quê? Ter é bom, receber mais é bom, é melhor ainda. Os pais deixam para os filhos, os que não têm filhos deixam para os sobrinhos, os que têm, eles têm, existe a lei que regula quem herdará os bens de alguém. E isto é feito com os filhos, depois não tem filhos, vem os irmãos, não tem os irmãos. Então, vem os parentes colaterais, primos segundos, primos terceiros, não sei, os níveis aí, a lei tem seus termos, mas herança interessa. Agora, Jesus Cristo é o mediador da nossa herança eterna, ele é o mediador da salvação, ele é aquele que pode salvar, resgatar, libertar, é ele o mediador da nossa salvação. No versículo 16 nos diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui fica claro como este homem entendia do direito, entendia da lei, entendia dos costumes. Os homens fazem testamento destinando os seus bens para alguém. Mas um testamento, ele só adquire força de lei quando o testador morre. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? A resposta é óbvia. O testador vivo, ele pode modificar o testamento. O testador vivo, ele pode desistir do herdeiro nomeado no testamento que ele fez. Eu trabalhei numa instituição, num cartório, e ali era feito testamentos, e quem fazia o testamento era o meu tabelião. Ele era quem fazia, porque o testamento é uma peça que é feita em
secreto, em segredo, entre o testador e o notário. Agora, meus queridos, enquanto aquele testador está vivo, ele pode voltar quantas vezes queira lá no notário, lá no tabelião, e ele volta e diz: olha, eu quero rever um ponto daquele documento. Aí o notário diz: pois não. Aí traz o documento, vamos ver onde é. É aqui, eu quero tirar esta pessoa, eu quero colocar esta pessoa. Então, o escritor tinha conhecimento da causa. Um testamento só tem valor depois que o testador morre. Enquanto ele está vivo, o testamento não tem força de lei, se alguém lançar a mão dele, e o próprio testador pode modificá-lo, pode adicionar pessoas e pode tirar pessoas. Então, meus amados irmãos, o nosso testamento, esse testamento, ele foi selado com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O testador morreu, está vivo porque ressuscitou, mas a nossa sorte está em suas santas mãos, a nossa salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema: a salvação em Cristo, o mediador. Você já é salvo por Jesus? Você já confessou sua vida, já entregou sua vida a Jesus? Confessou o seu pecado a Jesus Cristo? Ou praticou o mal e foi dizer ao sacerdote? Praticou o mal e foi dizer ao embusteiro? Praticou o mal e foi contar para um arrogante que botou uma igreja e ele mesmo disse que era bispo ou pastor ou apóstolo ou qualquer coisa que eles inventem, até porque está aumentando o número dos inventores de males. Você confiou a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o mediador da nossa salvação, ou você está seguindo os homens? Os homens estão apelando, e são apelos tentadores, apelos fortes. Você está sofrendo? Vem para cá, aqui. Aí arranja lá uns testemunhos falsos, porque não existe magia. Ou você trabalha e ganha, ou adquire roubando. Não existe magia. O sujeito estava endividado há 2, 3 anos. Aí fechou tudo porque não tinha nada, não tinha como pagar os devedores, os credores e tal. E agora tem uma cobertura ali, um apartamento lá, uma casa de praia lá, tem um aras, tem cavalo. Cavalo é quem acredita. Não existe isto. Isto é coisa do Satanás. É mentira. É mentira. E você está confiando em Jesus Cristo ou no mentiroso? Está confiando em Jesus Cristo ou no bispo da mentira? Está confiando em Jesus Cristo ou no apóstolo da mentira? Está confiando em Jesus ou no pároco da mentira? Está confiando em Jesus Cristo ou na literatura da mentira? Você está confiando em quem? Salvação em Cristo. A salvação é em Cristo Jesus. Ele é o mediador do Novo Testamento para que alcancemos a promessa da herança eterna. É Ele o meu Senhor, é Ele o meu Salvador. O Moisés trouxe o primeiro testamento, legítimo, santo, maravilhoso, recebido na presença dos anjos, mas foi selado, foi ungido com sangue de animais, sangue de bezerros, sangue de bodes, água, lã, purpúrea, isopo, usado, coisas materiais. E aquilo ali, ele aspergiu o livro e aspergiu as pessoas, mas era com sangue limitado, sangue de animais. Mas Jesus Cristo veio, Jesus Cristo entrou no santuário, Jesus Cristo ofereceu uma oferta de si mesmo,
O sacerdote oferecia a oferta com o sangue dos outros, com sangue alheio, com sangue de animais inocentes, inconscientes. Jesus Cristo ofereceu uma oferta com o seu sangue, com a sua vida, derramou a sua alma na morte para resgatar a minha alma, a tua alma. Ele é o nosso Salvador. Ele é o mediador da nova aliança, o mediador do Novo Testamento, o mediador da nossa salvação. Ou seremos salvos por Jesus, ou não haverá salvação para nós. Não se iluda, não tem salvação no cristianismo, não tem salvação no catolicismo, não tem salvação no protestantismo, não tem salvação no espiritismo, não tem. O que pode aparecer é uma promessa insana de uma reencarnação menos traumática, porque no lugar de encarnar num bicho, ou num cego, num aleijado, num doido, vai encarnar num príncipe, numa pessoa bem-sucedida. Isto é diabólico. A promessa do nosso Deus é promessa de vida, de paz, de graça e de salvação. A promessa da idolatria no catolicismo é de devoção, e fazem a mesma coisa. Tanto faz morrer um bandido, quanto morrer um pároco. É a mesma coisa. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente a quem mais precisar. Se morreu, claro que precisa. Mas está arruinado, porque a salvação é em vida, e é Jesus Cristo o único caminho, e é Jesus Cristo o único Salvador. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe os meus ouvintes. Se você ainda não é salvo por Jesus, hoje mesmo, confesse o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e a partir de agora, nunca mais levante os seus olhos para uma imagem de escultura, que é um convite para o inferno, é um ingresso para a condenação. Aceita Jesus Cristo, a salvação em Cristo, o mediador. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que está nos mais altos céus, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela fé, pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus, enche de graça cada coração e ilumina, meus senhores, que ainda estão em trevas. Livra os que estão sentenciados à morte por causa da religião, da tradição, da devoção. Querido Pai, abençoe e guarda os meus irmãos. Cada ouvinte, Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles e unge com a graça e dá a fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida, 102,9, de 21 às 22 horas, apresentando ao vivo. Feriado para nós é dia especial para trabalhar. E o Senhor merece tudo e muito mais da nossa vida, da nossa dedicação. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.